pelo menos 30 dias e recebido em média até 2 salários mínimos por mês. O valor do abono varia de R$ 83 a R$ 998, com base na quantidade de meses trabalhados. O dinheiro vai ficar disponível para saque até 30 de junho do ano que vem. A tendência é que o pagamento do abono injete até 23 bilhões de reais na economia do país. A Cultura informa, direto da redação. Procuradora pede inconstitucionalidade de decretos de armas. Ruana Queiroz. Raquel Dodge, ainda na função de Procuradora-Geral da República, enviou manifestações ao Supremo Tribunal Federal contra decretos do presidente Jair Bolsonaro sobre porte e posse de armas. Os pareceres foram enviados nesta terça-feira, mesmo dia em que o presidente sancionou um projeto de lei que amplia o posse de armas na área rural. Dodge defende a declaração de inconstitucionalidade de 6 decretos. Desses, 3 estão em vigência. Segundo a procuradora, esses temas devem ser tratados por meio de projeto de lei. Ele escreveu ainda que os decretos têm impacto na política criminal relacionada ao tema de responsabilidade do Congresso. Há, segundo ela, uma evidente usurpação à competência privativa da União para legislar sobre direito penal. No vai-vém de decretos, Bolsonaro baixou regras como a ampliação de 5 para 10 anos a validade de registro de arma e a permissão de menores a partir de 14 anos para praticar tiro esportivo. Além disso, 20 categorias tiveram ampliado o acesso ao porte de armas, como caminhoneiros. Os decretos flexibilizaram também o acesso à munição de uso restrito. Ruana Queiroz, Cultura, primeiro lugar em audiência do jeito que você gosta. A Cultura informa. Agora na sua Cultura FM, 1h mais 6 minutos. 1h06. O grupo de trabalho que analisa os pacotes anticrime propostos pelos ministros da Justiça, Sérgio Moro, e do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, aprovou hoje a criação do Banco Nacional de Perfis Genéticos. Os deputados acataram por unanimidade alterações ao texto proposto por Moro. Pelo texto, o perfil genético será recolhido de pessoas condenadas por crimes graves contra a pessoa e crimes contra a vida, praticados com violência. Moro queria que fosse colhido o perfil genético de todos os condenados por crimes dolosos. O grupo segue analisando outros pontos do projeto. A Cultura informa, direto da redação. Projeto Alep da Alep Cuida será oficializado em solenidade no Tribunal de Justiça. Lívia Guedes. O projeto Alep Cuida foi idealizado pelo primeiro secretário da Assembleia Legislativa de Pernambuco, deputado Clodoaldo Magalhães, do PSB, em parceria com o juiz Paulo Brandão, titular da Terceira Vara da Infância e Adolescência. O projeto visa minimizar a vulnerabilidade de menores em liberdade assistida, ou seja, jovens que não estão presos, mas estão sendo monitorados pelo judiciário por terem cometido pequenos delitos. Através do SICA Cidadania, projeto já existente, que é uma iniciativa do Tribunal de Justiça de Pernambuco, esses jovens já possuem acesso à regularização da situação educacional, emissão de documentação civil básica e inserção em cursos profissionalizantes. Os adolescentes e jovens também são orientados e inseridos nos serviços socioeducativos em meio aberto, além de contar com prestação de assistência jurídica. Agora, com a chegada do projeto Alep Cuida, a assistência a esses jovens será complementada no eixo da saúde, pois toda semana 2 adolescentes serão atendidos no departamento médico da Alep, no Hospital Ana Nery, para fazer uma avaliação médica e odontológica. Lívia Guedes, Cultura, primeiro lugar em audiência do jeito que você gosta. Agora 1h mais 8 minutos. 1h08. A gente vai fazer uma pausa rápida para o intervalo. Daqui a pouco tem mais comentários e as bombas da política com Davi Cardoso. A gente volta já. A Cultura informa, o jornal do nosso rádio. Cultura FM 96,5. Essa é a rádio.
Um bom rodízio de carne todo mundo gosta. Com valor a partir de R$ 26,90, bastante variedades, incluindo saladas e sushis. É que fica muito melhor. Estou falando do Chalé de Ouro. São 3 unidades com ambiente agradável e espaço kids. Grupo Chalé de Ouro, em Caruaru, Gravatá e Caaporã, onde o atendimento faz toda a diferença. Visite nossas redes sociais. Grupo Chalé de Ouro. O futuro a gente faz agora. Caruaru se orgulha de receber a instalação de grandes lojas do comércio atacadista que já estão em construção e vão abastecer toda a região. Além de movimentar a economia, são mais de 1.000 empregos diretos e indiretos, melhorando a vida de nossas famílias. Trabalho é dignidade. Nosso compromisso é cuidar de você, apoiar o pequeno e médio empreendedor e trabalhar também para a vinda de grandes grupos. É mais oportunidade para todos. Prefeitura de Caruaru. Fazendo o futuro agora. Abatedouros clandestinos são uma ameaça à saúde da população. Por isso, carne tem que ter procedência. Só compre carne de animais abatidos no Abatedouro de Caruaru, que preza pela higiene, pela qualidade final do produto e atende a todas as normas do Ministério da Agricultura. Uma campanha Prefeitura de Caruaru e Associação dos Criadores, Marchantes e Fornecedores de Carnes de Pernambuco. Administração Gilberto de Dora. Você está ouvindo A Cultura Informa, o jornal do nosso rádio. A Cultura informa. Oferecimento: Churrascaria Chalé de Ouro, o melhor rodízio da região, com churrasco de qualidade e preço bom de verdade. Excelentes carnes, saladas e um buffet completo no almoço e no jantar. Churrascaria Chalé de Ouro, em Caruaru, na BR-104. Agora 1h mais 11 minutos. 1h11. A Cultura informa, opinião. Tá chegando o rei das bombas, o analista, comentarista político Davi Cardoso. Um dos momentos mais esperados aqui no programa Cultura Informa, o momento das bombas de Davi Cardoso. Boa tarde, seu Davi. Boa tarde, seu André Santiago. Boa tarde, Porelaine Dias. Boa tarde, Davi. Olha, eu não sei se hoje eu deixe esse comentário para a gente emendar tudo, porque tem algumas considerações que nós precisamos fazer, não é? E aí a gente vai primeiro ouvir, me parece, o secretário solicitou aí da direção que a gente repercutisse uma entrevista concedida à própria emissora em relação à notícia que a gente dava ontem sobre aquela autorização que a prefeita pediu para acoplar os carros dentro do seu gabinete. E aí, me parece, o secretário tem algo a dizer, seria por aí, ou Elaine Dias? Sim, agora se você quiser, Davi Cardoso, você vem com o seu comentário e depois a gente traz a reprise da entrevista que aconteceu hoje pela manhã no programa Comando Geral da Notícia com César Lucena e Paulo Sobral, inclusive uma entrevista que durou pouco mais de 2 minutos. Então vamos lá. Então a gente espera, daqui a pouco você repercute essa entrevista e a gente naturalmente, dependendo do que a gente ouvir, a gente vai dizer alguma coisa em relação a toda essa questão. Mas deixa eu falar sobre uma matéria interessante, então, veja. Ontem, não é decisão definitiva, eu acho. Me parece nesse Brasil, a gente, para dizer que é definitiva alguma coisa, a gente demora muito. Mas veja lá, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu com a presença decidiu que a presença de candidaturas lá, naquela história das candidaturas laranjas para fraudar a cota mínima de candidatas mulheres, deve levar à cassação de toda a chapa eleitoral com a perda do mandato dos eleitos. Deixa eu explicar isso aqui. Isso houve lá em Minas Gerais, uma questão que o pessoal perdeu o mandato lá, quem se elegeu, quem não se elegeu, alegando candidaturas laranja, que é o que a gente já discutiu aqui. Eu não sei por que o Congresso, eu não sei por que na Câmara dos Deputados saiu o Fernando Rodolfo, é deputado federal, o Rony Queiroz, que é deputado federal. Homem, qualquer um dos dois utiliza a tribuna lá e diga que essa questão quem tem que resolver é a própria Câmara. Por que vocês não fazem isso lá? Deveriam fazer.
dizer o seguinte: você quer resolver essa questão das candidaturas laranjas? É você não exigir que a mulher seja candidata. Aí não se trata de desvalorização da mulher. Não se trata de desrespeito ao percentual da mulher. O pessoal confunde muito, até porque as coisas no Brasil são complicadas mesmo. Mas é justamente para causar essa confusão. Porque é 70 e 30, sempre foi assim. Se você tiver mulher, você vota 70% de mulheres no partido. E você vota 30% de homens. Qual é o problema? Ah, mas eu não tenho mulheres 70, eu tenho 30. É 30% das mulheres e 70% de homens. Não tem problema. O grande problema laranjal não é outra coisa. E eu não sei porque o Rony, aí eu vou, Negueirão, vai lá, meu amigo. Use a tribuna lá, o Fernando Rodolfo. Use lá a tribuna. E diga que o problema da laranja está na exigência de ter que ter as mulheres. Se você diz que não precisa mulher, se tiver, ótimo. Percentual. Não estou dizendo que você não tenha que ter. Por que eu não sou a favor de 50%? Porque 30% elas já não ocupam. Por que eu vou querer 50%? Se a demanda fosse grande, eu queria 80%, 90%, 100%. Mas não tem. Então, a partir do momento em que você diz o percentual está mantido, 30% das mulheres, 70% de homens. Eu já falei, você pode ter o inverso, 70 e 30. Mas vamos admitir que nunca tem. E se a demanda fosse grande, você aumentaria o percentual para 40, para 50, pelo menos chegando até a 50%. Não tem. O grande problema é que você tem que ter a mulher. O problema é esse. A Câmara permitiu que a mulher, não sendo candidata, ela tem que ser de todo jeito. Isso não existe não, rapaz. O problema está exatamente aí. Eu queria que dissesse, olha, 30% serão mantidos. Mas, se não preencher os 30%, não tem problema nenhum, você não perde homem. Porque além de você ter que ter obrigatório para não perder homem, está aqui a tabelinha comigo. Eu estou com uma tabelinha na minha frente, o problema é esse, muito simples de resolver. Não resolve porque não querem resolver, ou parece que não tem essa questão, essa esperteza de dizer, o problema está ali. Eu estou descobrindo o Brasil, não estou dando a forma, a resolução do problema. É só dizer, acabou-se. 30% de mulheres. Se não preencher, você não pode utilizar as vagas das mulheres. Mas se você não utilizar as mulheres, está entendendo como é que é? Você não perde homens. E você não tem que obrigar a mulher a ser candidata. O problema está aí. Porque além de você ter que obrigar a mulher a ser candidata, tem a segunda questão. Se você não tiver o preenchimento das 11 mulheres, das 35 vagas que você tem, você começa a perder homens. Aí onde está? Eu não posso perder homem porque no total de votos vai fazer falta. E aí vamos botar laranja. Cadê os homens da corte do TSE? Será que não descobriram um negócio tão simples desse? Se faz um carnaval no Brasil inteiro, desnecessariamente. Faça isso que eu estou dizendo para não resolver. Está aqui, ó. Se eu boto, eu posso lançar 35 homens. Aliás, eu posso lançar, naturalmente, 11 mulheres. Com 24 homens. Então são 35 homens. Mas se eu botar 10 mulheres, eu só vou poder lançar 24 homens, veja. Tá? 24. Né? Se eu boto 9 mulheres, eu vou para 22 homens. Se eu boto 8 mulheres, eu vou para 20. Se eu boto 7, eu vou para 17. Se eu boto 6, eu vou para 15. Se eu boto 5 mulheres, só posso lançar 13 homens. Tu está entendendo como é que é? Ou tu estás entendendo, ó, como é que é? E assim vai. Se eu boto 4 mulheres, só posso lançar 10 homens. Então é um prejuízo enorme por essa obrigatoriedade. Então você tem que ter do quadro as 11 mulheres e 24 homens. São 35 candidatos. Essa é a realidade. Se fizer isso, se acabar essa história... E eu vou dar exemplo claro aqui, não precisa ser Rui Barbosa, não. Claro.
Vamos admitir que a Câmara chegasse e votasse, tá bom. As mulheres, 30% serão respeitadas. Se tiver o percentual de 30%, tem que respeitar as mulheres. Você não pode tirar a mulher para botar homem. Não pode. Mas se são 24 homens e 11 mulheres, no total de 35, está entendendo? Vamos admitir que eu tenha 3 mulheres ou 4. Eu vou continuar lançando os 24 homens, mas as 3 mulheres, as 4, as 5, as 6, até as 11 se tiver. Então, eu vou lançar laranja. O que é laranja? Hein, TSE? Hein, Câmara do... É você ir para uma disputa sem ser candidata. Essa é a laranja. E por que acontece isso? Por que você empurra a laranja? Porque você não tem mulher para botar. E aí você vai ter que preencher para não perder homem. Aí vem a laranja. Eu não estou falando na segunda parte da questão do percentual financeiro, é outra história. Aí a obrigação do fundo, 30% destinados a ela. E eu já falei sobre a questão do roubo, do esquema, como é que funciona. Porque envolve tudo, laranja com dinheiro e tal, com coisas separadas. São coisas distintas. Então é muito simples resolver. Não resolve porque não quer. Aí fica essa conversada de pipoca o tempo todo, no Brasil inteiro, papapá, laranja pra cá, laranja pra lá, caça não sei o que lá, vai caçar não sei o que lá, quando você poderia resolver o problema da coisa mais simples do mundo. E eu não estou querendo discriminar a mulher, não estou querendo tirar o direito da mulher, de forma nenhuma. Eu não posso obrigar a mulher a ter que ser candidata, e além por cima, se ela não for, eu tenho que diminuir o meu número de homens. Essa é que é a grande verdade. Nua e crua, não fazem isso porque não querem fazer. É por aí. Opinião é na cultura. Primeiro lugar em audiência, do jeito que você gosta. Você está ouvindo A Cultura Informa, o jornal do nosso rádio. Agora 1h mais 21 minutos. 1h21. Ô Davi. Diga lá! Assino embaixo no seu comentário, número, gênero e grau. Eu boto mais alguma coisinha para ficar mais feliz? Número, gênero, grau, concordância verbal, nominal e por aí vai. Oh, que coisa boa. Ela não entendeu porque ela não é mulher. Calma, tenha calma. Sim, pois agora... é, Davi, eu não acompanhei seu comentário na íntegra, porque eu estava aqui na redação também, a gente estava conversando algumas questões, mas eu não acompanhei especificamente todos os detalhes, mas foi sobre a questão das vagas que são destinadas, obrigatórias, para um outro gênero, né? Então, no caso, seria a mulher, já que a mulher participa bem menos da política, né? Porque aí é para dividir 70% em um gênero e 30% em outro gênero. Deveria ser. Por exemplo, seria maravilhoso se tivesse 70% de mulheres também no partido, né, de candidatas. Se tiver lei, pode, se tiver. O problema é que não tem. E eu concordo com você também, Davi, quando fala que, por exemplo, pode estabelecer essa meta de 30%, agora, sem a perda. A punição. A punição, se não conseguir atingir, que não consegue. Pois é. O detalhe é esse, que infelizmente, na atual conjuntura, não consegue, e aí tem que se usar do artifício fora da lei do Laranjal. Certo. Aí você vê, são duas questões. Não precisa ser cientista político para saber disso, não. Mas o que eu lamento profundamente é que eu estou falando, eu tenho o meu alcance, eu queria estar falando para São Paulo, isso aí. Para Brasília também. Para Brasília, para São Paulo, o que está falando? Eu estou invocando os deputados para eles dizerem diferente do que eu estou colocando aqui. Vai! Entra com o argumento em cima do que eu estou dizendo. Agora, Davi, eu questiono o seguinte, por que os partidos não incentivam as mulheres a participarem de uma forma de fato atuante? Muito bem, então, porque, né? Sim, é verdade. Porque você chegar para uma mulher, teve mulher que não sabia nem que era candidata nas eleições passadas. Porque é o seguinte, Elaine, já existe ela uma verba... nem tinha nem conhecimento que era candidata. Já existe uma verba determinada para que o partido faça esse trabalho com as mulheres. Obrigatório isso aí. Mas eles não fazem nunca isso. É por isso que eu sou a favor de cortar tudo isso aí. Inscreve avulsamente no governo e não precisa de partido político. Veja, existe a cota das mulheres que não é garantida, e aí existe a cota financeira que a gente sabe que alguns partidos repassam para os homens, né? Não, alguns, né? Alguns. Eu não estou generalizando, não posso generalizar, né, Davi? Deixa eu colocar claramente, 30% em relação às vagas, André, tanto para mulher 30 como 70,
Isso aí é obrigatório, tem que ter. Se tiver 30% de mulher, tem que ser respeitado. Mas se tiver 70% de mulher, 30% tem que ser de homem. Isso é vice-versa. Isso aí é uma coisa sacramentada. Não há problema nenhum. O grande problema está exatamente em você ter que ter obrigatoriamente a mulher. Aí, como você não tem para perder homem, aí nascem as laranjas cravos, as mimos do céu, as laranjas Bahia, e por aí vai. Porque você tem que ter para não perder. Agora, no que diz respeito à questão financeira das mulheres, o que é que acontece? Eu já expliquei isso aqui, qual é a razão. Fui no foco. Eles não gostam muito de mim, não, viu? Eu fui no foco lá. É isso aí. 100 mil reais. Existe o recurso financeiro, aí pega para José Maria Trindade, Maria José Trindade Assunção. Pronto. Aí, você é candidata, está certo, tudo bem. O partido designou para você 100 mil reais. Você vai pegar 10 mil em dinheiro para sua campanha, porque você vai justificar com nota, claro, para a sua prestação de conta, vai em combustível, vai utilizar nisso, vai fazer aquilo. E os 90 mil reais, você fica tranquila que vai ser destinado esse valor para a confecção do seu material. Aí onde está a conexão? Alguém do partido com a gráfica, com alguém empresário, com alguma coisa, faz a conexão. Primeiro não redige, não imprime o número de material, digamos que dê 90, mas o que imprime só dá 50, e o 20, os 40 é rará. É isso aí. Não tem outra coisa, não tem segredo do mundo. Basta ter coragem para dizer as coisas. Então, por isso que aqui nós temos 2 deputados federais, Vônei e o Fernando Rodolfo. Queria ver que eles usassem a tribuna para usar o argumento que eu estou usando, para saber qual era o rebu que daria. Davi, aqui a gente está recebendo uma mensagem do Major Evandro, que diz assim: boa tarde, André Santiago, Elaine Dias. Vou antecipar uma questão para Davi Cardoso comentar hoje também. O TSE decidiu, por maioria, que candidaturas laranjas ensejam a cassação da chapa completa, como foi o caso da cidade de Valença, do Piauí. Foi cassada toda a coligação, inclusive os eleitos. Em Caruaru, na eleição de 2016, 33 mulheres que foram candidatas distribuídas em 13 partidos tiveram 0 votos e outras 23 tiveram menos de 5 votos, considerando a votação inexpressiva. Dentre esses 13 partidos, 6 tiveram vereadores eleitos. Caso haja investigação em todo o estado, pode acontecer uma grande reviravolta e pode ainda sobrar para presidentes de partidos. É bomba! É bom, mas eu comecei justamente comentando sobre isso, Elaine. Entendeu, Evandro? Eu comecei comentando, aí entrei na questão, mas eu comecei justamente falando, e eu não concordo de jeito nenhum com essa decisão. Por que é que vai ter que ser isso assim? Eu não concordo com isso, isso não existe não. O que eles deveriam fazer é para resolver o problema definitivamente. Porque esse problema que eles estão decidindo para aqui, o que é que tem a ver? É uma coisa mais assim incisiva. Além de você manter a obrigatoriedade, você ter que botar a mulher, mesmo sem ser candidata, mesmo se ela não quiser, para você não ter prejuízo. Aí quem é que tem nada a ver com o que se elegeu na chapa e porque a mulher se constatou que foi laranja por conta de risco da Câmara, que bota uma lei que você tem que ter absolutamente, aí eu vou perder meu mandato e ganhei tranquilamente. Então eu não concordo com isso de jeito nenhum. Tá entendendo? Agora, não concordo de jeito nenhum com isso. Vale destacar, Davi, que é o seguinte, a gente queria que, por exemplo, numa Câmara onde tem 23 vagas para 23 vereadores, a gente queria que fosse, por exemplo, 12 ou 11, ou então 13 mulheres, 10 homens, e por aí vai. Sim, mas infelizmente não é a realidade. Né? Mas eu também queria que aumentar o número de mulheres. Eu não quero essa Câmara o ano que vem só com Zezé Parteira voltando, não. Eu quero com 4 ou 5 mulheres. O problema é que elas têm que ter interesse de disputar. E outra coisa, da mesma maneira que eu sou e estou sendo favorável, essa questão das mulheres, eu não posso concordar com aquela ideia, com aquela tese que muitas querem. Digamos o seguinte, elas querem assim, isso foi uma discussão, que retirou de discussão, volta para a discussão, retira para... Eu não concordo, porque aí seria discriminar. O que é que elas querem, por exemplo, que X vagas sejam destinadas a elas. E quantos votos elas têm, as mais votadas ainda. Não pode ser dessa maneira. Por que é que para os homens você tem que passar pelo processo de fórmula e elas não? Não, a luta é a mesma. O questão é o interesse. É a vontade que elas têm de ter. Mas é toda uma questão histórica, Davi Cardoso, né? A mulher, desde que ela votou depois do homem, ela é impedida de votar,
ela não era profissional, existiam profissões que a mulher não podia exercer. Ainda hoje a gente sabe que existe muito tipo de preconceito com relação à mulher. Então, são outras questões, são questões culturais, questões históricas realmente, de luta da mulher, que antes ela era tida como apenas uma pessoa que era para ter filho, ser mãe e estar dentro de casa. Então, de certa forma, a própria sociedade nunca incentivou essa mulher a conseguir conquistar esses espaços, e principalmente na política. Para tudo Davi, isso que você falou em relação às mulheres, eu assino embaixo. O que Sem- eu só sem discordo dúvida. é que ela tenha privilégio de elegibilidade de uma maneira e os homens tenham de outra. Ô, Davi, Não pode. outra questão é a tudo seguinte, igual. a gente sabe que, por exemplo, se eu não me engano, segundo dados, existem mais mulheres no mundo do que homens. Sim, é certamente. Aqui no Brasil também. Não, escute. Sim. Se as mulheres se juntassem, elegeriam mais pois mulheres. Aí começa logo por aí, né? Você diz, não, tem a mulher, papapá. Mas, minha gente, é a questão histórica, é a questão cultural, é o que a mulher, como a mulher ela é vista ainda atualmente. A gente sabe que existe o machismo ainda, onde existem funções que, quando a mulher lidera, ela não tem o mesmo respeito do que um homem estaria liderando. Mas então, aí tem que... mas é uma questão social, uma questão que a gente vê diariamente. Eu sou mulher e posso falar exatamente sobre isso. O quanto é difícil você ocupar os espaços, o quanto é difícil você ter voz, você ser ouvida. Isso aí não é um discurso de partido A, partido B, partido C. Isso aqui é um discurso de uma mulher profissional que é mãe, que é filha, que é, enfim, que é amiga e que tem vários papéis e várias funções. O quanto é difícil ser mulher, o quanto é difícil ver mulheres que se sentem representadas e mulheres que têm vontade, têm força. Alguém chegar para dizer assim, ó, você pode também chegar a um espaço público, por que não? Eu quero só colocar para você mais uma vez claramente esse assunto. Eu sou homem, assim como você é mulher. Eu não concordo nada a ver com essa discriminação do ponto de vista da mulher não poder ser chefe, dela não ser isso ou aquilo. Pelo contrário, eu quero que elas cresçam e tenham a mesma oportunidade que o homem tem. Tá? E isso aí é um setor que eu deixo à parte. Eu sou favorável, não sou machista, a mulher tem que ocupar o seu espaço, eu sou favorável que ela seja chefe, eu sou favorável que ela cresça, ela seja juíza, ela seja o que for, não me interessa. Davi, a gente vê ainda atualmente pessoas dizendo, não, porque tem um filho, então a culpa é da mulher porque o filho tem problema. Não, o filho tá dando problema na escola, então a culpa é da mulher. Não, tem e cadê o pai? Exatamente. E você tem que incluir o pai nessa questão. Aí quer dizer que a mulher pode deixar o trabalho e ficar cuidando apenas da criança em casa. Agora, o pai não pode fazer isso, não. Não, o pai tem a mesma obrigação de fazer. Isso aí eu concordo com você plenamente, eu concordo, e os direitos têm que ser iguais. Não existe isso. Quem não pensar assim é machista e boa sorte para ele. Eu mesmo não sou. Eu estou fora disso. Agora, o que eu estou dizendo a você é do ponto de vista da escolha de candidaturas. A gente não pode defender, digamos assim, a isonomia como eu estou defendendo aqui nesse exato instante, de mulher e homem, e daqui a pouco dizendo, a mulher, por ser mulher, ela tem que entrar na Câmara com moleza, e os homens com dureza. Aí não pode. Aí tem que ser tudo igual. Entre que entrar. Davi, diga lá. Vamos colocar a entrevista com o secretário de administração? É porque quando você fala nesse assunto de mulher, eu fico doido. Vamos embora. Atenção, secretário de administração de Caruaru, Henrique Oliveira, a reestruturação dos cargos da URB e Fundação de Cultura. Meu caro secretário, como vai ser e qual o tamanho desta reestruturação na estrutura da Fundação de Cultura e na URB? Prazer ouvi-lo, secretário. Bom dia, Paulo. Bom dia, César. Bom dia a todos os amigos que estão ouvindo a Rádio Cultura, agora FM, né? É sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, o que aconteceu na prática foi que houve uma reestruturação, mas sem nenhum impacto financeiro, certo? Haviam alguns cargos que estavam espalhados em outros lugares, por exemplo, da própria Fundação, da URB, e o que a gente fez foi pegar esses cargos e jogar eles para uma estrutura só. A gente não aumentou despesa, a gente não fez nenhum tipo de aumento de custo para a administração municipal. A gente já só fez exatamente aquilo que já estava aprovado desde antes pela própria Câmara de Vereadores. Olhe, a minha pergunta é,
essa reestruturação, ela cria cargos, ela subtrai cargos. O que é que, de forma clara, ela tá trazendo para a população, para nós ouvintes, essa reestruturação? Hein, secretário? Para a população não vai fazer diferença nenhuma, porque a gente simplesmente está tirando o cargo de um lugar e colocando em outro, certo? Na prática, como eu falei, ela não está criando cargo, ela não está tirando o cargo de ninguém, ela só está tirando de um local e colocando em outro. Então a funcionalidade dos cargos vai continuar a mesma, sem problema nenhum, sem dificuldade nenhuma. Então, essa mexida foi motivada por quê? É uma questão de organização. Quando a gente tem os cargos na mesma estrutura, a gente pode planejar melhor onde a gente vai alocar as pessoas, onde a gente vai escolher ou procurar pessoas e profissionais mais capacitados para atuar em pontos estratégicos da gestão. É basicamente uma questão de estratégia administrativa para facilitar o planejamento da prefeitura. Então tá certo. Se é para organizar, se é para facilitar, e isso não vai gerar despesa para que nós, cidadãos, custeemos, então fica tranquilo, secretário, e toca a administração. Vamos em frente, que a luta é grande e o povo está precisando. Forte abraço, bom dia a todos. Então tá aí, a entrevista foi concedida no programa Comando Geral da Notícia, hoje por volta das 7h45, 7h50 da manhã. O secretário de Administração, Henrique Oliveira, conversou com César Lucena e Paulo Sobral sobre o assunto que a gente trazia ontem na bomba do Davi Cardoso, Davi. Bom, então deixa eu colocar o seguinte para o Henrique Oliveira. Não é nada mais daquilo que eu disse, eu apenas vou referendar, ratificar e talvez acrescentar mais alguma coisa em relação do que ele disse. Agora, Davi, você quer falar agora ou depois? Porque a gente está na linha com o vereador Fagner Fernandes, então que esteve, inclusive... Ele não votou? Ele votou contra esse projeto. Vamos saber o porquê também, né? Já que o secretário falou que não teve nenhum aumento, não teve nenhum custo para a Prefeitura de Caruaru. Vereador, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Elaine. Boa tarde, Davi. Boa tarde. Deixa agora, companheira de vocês. André, Davi. André Santiago. É um prazer estar falando com vocês. Veja, eu votei porque dentro das minhas convicções e dentro do cálculo que nós fizemos, não em cima do cálculo de cargos, e sim em cima dos valores que foram diminuídos e que foram acrescentados, a gente viu que, de acordo com a Lei 5.844, ela teve um aumento de R$5.000 no impacto financeiro do nosso município. O que que acontece? Ela teve uma diminuição de R$93.000 em termos de valores e acrescentou R$98.000 de acréscimos com a mudança, aumentando alguns valores de cargos. Então, o que que ela fez? Ela diminuiu alguns cargos grandes, mas em compensação ela aumentou 11 cargos de assessoria técnica do valor de R$2.000, que passou assessoria técnica no valor de R$2.000, que passou a ser 89 cargos. Então ela teve um aumento de 12. Quando a gente jogou os valores que foram diminuídos e os valores que foram acrescentados, teve esse aumento sim de R$5.000, inclusive na mensagem justificativa da prefeita, ela diz que a proposta serão implantadas sem impacto financeiro. E quando você tem uma lei que ela tem um acréscimo, independente se ela tiver R$1 de acréscimo, o executivo tem por obrigação de enviar à Câmara Municipal o impacto financeiro desse valor de R$1. E aí a gente teve um valor de acréscimo de R$5.000 nas folhas de pagamento do município. Vereador Fagner, vocês que votaram contra nas conversas, nos bastidores ou até mesmo na reunião plenária e também nas comissões, o seu argumento, o seu pensamento, a sua análise com relação a essa estruturação dos cargos, vocês votaram contra porque acharam que a estruturação é para acomodação de aliados políticos, visando as eleições de 2020, ou seja, mais militância para as eleições do ano que vem, ou não teve nada a ver com isso? Não. Meu voto, veja, eu não participei das
reuniões das comissões, certo? Quando eu fiquei sabendo que já estava para entrar para a votação no plenário, foi de manhã quando entra no SAPL, que já tinha passado pelas comissões, e o nosso líder, Daniel, justificou que não poderia estar presente, e eu tive os meus questionamentos em cima desses valores. Quando eu vi que tinha os valores e que não estava anexado a planilha e a carta que a prefeita justificou, dizendo que não tinha um impacto financeiro, que não foi, aí me chamou a atenção, porque o impacto financeiro não estava na planilha. Agora, a gente sabe que tem, só para vocês terem uma ideia, os cargos que nós tivemos, os aumentos que passaram a ser 89 de assessoria técnica, uma boa parte dessas, 33, já são da Secretaria de Governo. As outras secretarias são dois cargos, 3 cargos, tem 2 secretarias, se não me engano, com 16, 17 cargos, mas a maior parcela dessas são da assessoria técnica do cargo de governo. Então, qual é o papel do cargo de governo? Né? Então, a população tem que ter conhecimento quais são os papéis desses assessores para ter um grande número, e aumentou mais 12 cargos desses. Então, minha visão era votar contra, votei contra, dentro do impacto financeiro que ela propôs, dizendo que não teve aumento, e dentro da minha assessoria, nós, para você ter ideia, saímos no mesmo dia que foi votado. Eu tinha dito até um valor alto, depois a gente foi fazer uma avaliação junto com a minha assessoria, e fizemos essa avaliação, saindo de 9 horas da noite na Câmara do Vereador, convicto que teve um aumento em termos de valores. Inclusive, eu questionei a assessoria jurídica da Câmara que me convencesse que não teve esse aumento. E o próprio assessor jurídico disse que ele viu, em termos da diminuição de cargos, que realmente, em termos da diminuição de cargos, nós tivemos era 557, se não me engano, e passamos a ter 501 cargos, uma diminuição de 34. Mas eu não estou falando a diminuição de cargos, eu estou falando a diminuição e o aumento de valores que vai ter no impacto financeiro do nosso município, que tem. Se a gente ainda for pegar a outra lei, que é a Lei 5.844, que ela vem distriçando todos os cargos do município, nós tivemos um aumento de R$ 12.500. Só para você ter ideia, houve uma diminuição de R$ 108 mil e um acréscimo de R$ 120 mil e 500, com a diferença de R$ 12.500. Então, todas as duas leis que a própria o Executivo, na sua carta que envia à Câmara, ela cita a Lei 5.843 e também cita a lei que vai modificar, que é a 5.844. Então, se a gente pegar todas essas duas leis, a 5.843 e a 5.844, uma teve um aumento de 12.500 e a outra que eles estão discutindo em cima disso, que não teve aumento, teve um aumento de R$ 5 mil. Pois é, vereador. Então a gente agradece, inclusive, a sua participação aqui. A gente lembra aqui que na Comissão de Redação, Legislação e Leis houve um voto contra, que foi do vereador Daniel Finizola, não é? E aí o Fagner Fernandes estava nessa sessão que foi aprovada, aprovado esse projeto de lei, e aí a informação que o vereador nos traz, ela vai contra ao que o secretário de administração acabou de afirmar, o Henrique Oliveira, que inclusive deu entrevista ao vivo pela manhã, dizendo que não teve nenhum aumento, nenhum custo para a Prefeitura de Caruaru. E o vereador acaba de informar que teve sim um custo, uma diferença aí de mais de R$ 5 mil para o município da cidade, para o município. Ô, Davi, tem alguma pergunta para o vereador? Não, eu estou satisfeito com o que ele respondeu e vou certamente dar minha opinião acerca do que ele disse, do que falou o secretário e do que a gente precisa colocar mais. Okay. Vereador? Oi, veja, informar para a população que eu não participo da Comissão de Redação e Leis. E o vereador Daniel, que participa, como ele votou contra, ele não pôde estar presente, justificou para mim no grupo lá que não poderia estar presente, e a gente teve essa convicção, e eles também tentaram convencer ao líder que não teve aumento. Ontem a gente discutiu, reuni a oposição e mostrei para eles que a gente teve, inclusive depois que foi aprovado, esteve no meu gabinete o vereador Bruno Lambreta e o vereador presbítero Andrei, e a gente foi discutir, porque a gente também tem essa preocupação da gente não acusar uma coisa que não tivesse certeza. E a gente chegou nesse dominador que teve um acréscimo de 5 mil, mas achou que foi por conta da pressa, e a gente tinha errado ali por conta da pressa.
encerrar os valores, que os valores são menos de 3 vezes, e teve esse acréscimo sim. Tá certo, então, vereador. A gente agradece a sua participação aqui no programa e a gente fica realmente agora sem saber, né? Porque o secretário disse que não teve aumento nenhum e agora o vereador afirma e confirma que teve sim um aumento de R$5.000. A gente espera também que a assessoria de imprensa da prefeitura também nos traga também alguma informação sobre isso, não é, Davi? É verdade. Vamos então por parte, né? Eu quero ratificar, primeiro do que tudo aquilo que eu disse ontem, tá? Eu não retiro uma vírgula do que eu coloquei. Inclusive, não tratei dessa questão, é bom dizer, de impacto financeiro. Eu não tratei disso naturalmente. O que eu tratei, vou repetir, que preciso dizer, e aí você bem disse já, que houve uma distorção, se bem que pequena, de 5 mil, talvez um erro, um equívoco qualquer, não sei bem, mas que, na verdade, o que está dizendo o Fagner Fernandes e o que disse o secretário Henrique Oliveira, houve um aumento mesmo levando em consideração pelo montante que eu somei os valores, viu, Elaine? Dá 1.657.000 nesses cargos todos criados, nos 543 cargos. Então, eu disse ontem, inclusive, que eu imaginava que esses cargos que foram criados, esses 23, 10 da Fundação e 13 da URB, já deveriam estar nesses 543. Mas o que foi que houve? A Raquel Lira pediu à Câmara uma permissão para acoplar, e repito, esses cargos, esses 23, 10 da Fundação, que já existiam dentro do que a Prefeitura já estabeleceu, daquela gerente 1, gerente 2, aquelas questões colocadas por eles dentro daquela tabela. Então, reestruturação. É reestruturação. E eu não vou discutir isso aí, o secretário está certo quando disse que ele é uma questão de estruturação. Uma outra coisa que eu também coloquei ontem, até em termos de dúvida eu coloquei, eu dizia até assim, eu acho o seguinte, eu acho que, na verdade, esses valores já estão dentro do contexto. Aí ela pode mexer e diminuir, e desde que não ultrapasse do valor. Né? A discordância que está de tudo isso que aconteceu com o que disse para o secretário, não diz respeito ao que eu informei, diz respeito ao que o vereador agora disse. Ele disse que o impacto financeiro aconteceu no valor de 5 mil a mais que não deveria ter existido. E o secretário disse que não teve naturalmente impacto financeiro. Aí a questão da opinião do vereador, que votou contra, e do secretário, que disse que realmente esse impacto não aconteceu. Agora, o que é que eu, mais uma vez, vou colocar? Esses cargos, 10 da Fundação, ele tirou porque ela pode fazer isso. Ela pode até diminuir, se quiser. Valor de 3 mil, ela pode, um cargo de 3 mil, ela pode botar 2 de 1.500. Entendeu? Ela só não pode aumentar o valor. Mas ela pode fazer esse jogo sem problema nenhum. E quando você fala, por exemplo, da permissão, e as comissões votaram nesses cargos, cedendo para que ela pudesse incorporar esses cargos no seu gabinete. E aí é questão política. E eu mais uma vez repito, não se trata de ilegalidade. Está entendendo? Não se trata disso. Mas essa permissão, essa carta em branco que a Câmara deu na votação das comissões, atendendo o pedido da prefeita, foi justamente para que esses cargos já existentes, dentro dos 543 cargos que já foram criados, e estão aí, acho que a Elaine recebeu a tabela, que eu também recebi, gerente 1, valor, esse valor de 1.657.000 diz respeito exatamente a toda aquela estrutura de gerente, de secretário executivo, aí ela extinguiu 2 cargos de executivo, aumentou, aí é a questão dela, aí eu não vou entrar nesse mérito, que ela pode fazer exatamente o que ela quiser. Ela não pode, por exemplo, estar no valor de 1.657.000 e aí de repente apresentar com 2 milhões, aí não poderia. É isso que diz o Fagner Fernandes, que houve o impacto, se bem que devo entender que o valor é um insignificante valor, diante do que, na verdade, é o montante da folha, 5 mil, mas, na verdade, ultrapassou, segundo o vereador. Então, para resumir a história, os cargos foram criados no total de 543 e dos 23 que eu disse, ela pediu permissão, além das comissões terem votado favoravelmente, para que esses 23 cargos já existentes nos 543 criados, está entendendo? Sendo que 10 da Fundação e 13 da UB fossem incorporados naturalmente ao gabinete dela. Então, quando você tem uma coisa dessas, você tem que colocar claramente que é um cargo político, é um direito dela, é legal, ela faz aquilo que ela bem quiser entender.
Entendeu, Elaine? Davi, Oi! Temos outro assunto aqui. Você lembra que faz uma semana, assim, bem rapidinho, porque nossos entrevistados já chegaram, inclusive a gente vai falar sobre dependência química. O doutor Lourenço, ele tem uma experiência enorme, há mais de 30 anos, trabalha com dependentes químicos, foi ex-presidente da junta do AA, enfim, ex-custódio também. Tem muita informação aqui para os nossos ouvintes. Agora tem o seguinte, você lembra que terça-feira passada, ontem não, a última, dia 10, crianças passaram mal com a pintura da escola na Tereza Neumann, não é isso? Sim. 12 crianças passaram mal e a gente tentou conversar com a secretária na última sexta-feira, inclusive ela deu entrevista pra gente. Vamos reprisar o que é que a Marta de Medeiros falou pra gente, por favor, Carlinhos. Sim, pode ficar tranquilos, vamos iniciar nesse final de semana, fazendo uma força-tarefa. Sábado e domingo continuaremos com todas as atividades. Na segunda-feira eu já mandei expedir um ofício pedindo para que todas as crianças não vão à escola, para que na segunda-feira a gente possa fazer a limpeza adequada e as crianças entrarem sem nenhum tipo de problema. Todo cuidado vai ser tomado, como a gente já vem tomando gradativamente. Então, assim, deixando de fato a população, os pais, né, junto com toda a comunidade tranquila, que todo cuidado está sendo dado. A secretária de Educação, Marta de Medeiros, nos concedeu entrevista na última sexta-feira aqui no programa, trazendo tranquilidade para esses pais, não é? E aí informou que na segunda-feira não haveria aula. De fato, não houve aula na última segunda. Porém, ontem pela manhã, 4 alunos passaram mal novamente por conta do cheiro da tinta. E não apenas esses, porque os pais preocupados, quando souberam do que estava acontecendo, foram até a escola buscar esses filhos. Segundo reportagem da TV Asa Branca, que saiu ontem à noite. Então, eu estou citando aqui, inclusive, o veículo, porque o pessoal foi lá, a repórter estava fora da escola e disse que de fora da escola dava para sentir o cheiro da tinta. E aí a gente se pergunta, em uma semana, 2 vezes acontecer o mesmo fato? E alguém disse que por aí que foram 3 vezes, viu? Alguém disse que foram 3. Bom, pois é, então o que está acontecendo? O que é que falta? Porque assim, se sabe que está tendo manutenção numa escola, se sabe que essa tinta tem um cheiro muito forte, pode vir a trazer problemas para essas crianças, o que é que deve ser feito? Comprar uma tinta de qualidade, né? Porque tem tinta que não tem cheiro. Tem tinta que não prejudica as pessoas quando você está pintando a escola. Ou em casa ou em qualquer lugar. Tem que ser feito alguma coisa. O que não pode essas crianças passando mal. Primeiro do que tudo, Elaine, vamos colocar o seguinte. Eu recordo bem, na entrevista concedida pela secretária Marta, não é isso? Ela até colocou do cuidado e até a gente também se colocou naquela condição de o erro aconteceu, mas que seguramente ia existir essa correção do erro e não seria esse erro mais cometido, né, praticado. Né? É o que a gente deixou a entender. Então, a partir do momento em que se repete o fato, aí, de quem é a culpa? Eu pergunto à secretária. De quem é a culpa? Será que a ordem expedida pela secretária foi desobedecida por empresa ou por funcionário, seja lá quem for? Será? Então, se for, então merece o quê? Mas segundo a secretária, na segunda não haveria aula. De fato, não houve. Não houve aula na segunda. Porém, na terça, os trabalhos de pintura teriam sido finalizados no domingo. Porém, na terça, na escola ainda tinha o cheiro. É isso? E aí, eu acho que tem que ter um pouco de sensibilidade desses gestores, né? Você chegar num prédio e você sentir aquele cheiro. Se um adulto sente, imagine uma criança que tem mais sensibilidade. É aquela história, Elaine, se você tem, por exemplo, você vai usar uma tinta. Primeiro do que tudo, independente do cheiro da tinta ou não, esse tipo de trabalho não poderia ser utilizado, digamos, em período de aula. Começasse a aula só tem de manhã no colégio, na sexta-feira à tarde começava a obra, entrava para o sábado e domingo. Mas se a tinta é forte a ponto de segunda e terça-feira, ainda a criança quando chega lá vai sentir, então ela não teria que ter aula. Tá entendendo? Então teria que ser nesse nível. Independentemente de se a tinta sem cheiro ou com cheiro. Se não tem cheiro, ótimo. Mas você não vai ter que atrapalhar uma aula, tá entendendo? Na sala de aula atrapalhar, complicar para você fazer um trabalho de manutenção. Esse é que é o detalhe. O erro está exatamente aí da insensibilidade, a gente pode colocar esse termo, do ponto de vista do que você colocou. Se eu vou utilizar um produto, tá entendendo que 2 ou 3 dias depois,
Se eu colocar pessoas lá, elas vão sentir ainda o cheiro e por isso vão passar mal, eu não teria que Teve aluna dizendo na reportagem que até professora passou mal, pois Davi. É, então é insensibilidade, não é? É insensibilidade. Você não podia praticar mais, jamais. Ah, mas eu não sabia. Como é que você não sabia? Faz um investimento maior numa tinta de melhor qualidade. Pois Quando você vai pintar a sua casa, por exemplo, você procura a melhor tinta, né? Para que seus filhos não sofram com o mau cheiro. Enfim, então são filhos de várias pessoas que estão ali, né? Estudando. A gente lamenta, viu? Profundamente, tá entendendo? O equívoco. Eu lamento também, bastante. Lamento profundamente o equívoco, inclusive repetido, né? A persistência, né? Pois é, o erro repetido. Um erro não conserta o outro, mas nessa agora, meu amigo, é um erro aumentando o erro do mesmo erro. Uma pergunta, Davi. Por que essa manutenção, por que essa pintura não foi feita no período de férias, de recesso? É questão de visão, então. Questão de visão. Por quê? A questão de visão. A questão de sensibilidade. Esse é o termo. Não é? Planejamento. Bom, eles falam tanto em planejamento. Será que esse tipo de planejamento, inserindo o trabalho em aula, em sala de aula, os alunos lá, será que é viável, é competente esse tipo de planejamento? Será que não teve um equívoco da direção, da secretária, da direção, sei lá, de quem é responsável? Ou essa manutenção foi feita às pressas porque tinha algo maior? Bom, aí é que está o problema, né? Então, na verdade, isso foi um grande equívoco, um equívoco repetido. Mais um, não é, Davi? Que a gente lamenta profundamente a que ponto a gente chegou a essa história toda, né? Selar? Não, mas eu quero dar um selar para você, mas eu mandei uma matéria para você lá, Bebia. Sim, vi aqui. Eu mandei para também o Santiago, que a pessoa insiste em a gente abordar esse tema, e aí, naturalmente, eu vou deixar o seu critério. Se você quiser, a gente aborda esse tema, senão a gente aborta. Mas mandei para você o que realmente estão perguntando a mim. Você é o rei das bombas, você decide. Não, eu estou compartilhando as coisas. Eu gosto de compartilhar. Lembre-se de uma coisa, Santiago e a Lelaine Dias. Lembre-se de uma coisa. Eu sou coletivo. Sei lá? Um abraço, Davi. Tchau. Até amanhã. Até amanhã. Agora 1h mais 55 minutos. Faltam 5 minutos para as 2h. A Cultura Informa desta quarta-feira vai ficando por aqui. Você confere outras notícias no site da rádio, nas redes sociais e ao longo da nossa programação. A Cultura Informa teve os trabalhos técnicos de Josenildo Félix e Carlos Barbosa. Geração e edição de imagens, Máximo Neto. Produção, Lívia Guedes, Juana Queiroz, Patriota Júnior, Sara Rego e Laís Florencio. Apresentação, Elaine Dias. E André Santiago. Você fica agora com o programa Cultura Entrevista. Rádio Cultura. Jornalismo com credibilidade. Cultura Informa. O jornal ilustrado do nosso rádio. A Cultura Informa. Oferecimento: Churrascaria Chalé de Ouro. O melhor rodízio da região. Com churrasco de qualidade e preço bom de verdade. Excelentes carnes, saladas e um buffet completo no almoço e no jantar. Churrascaria Chalé de Ouro. Em Caruaru, na BR-104.